E aí, pessoal? Boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, qual seja a hora que você está assistindo essa aula. Como você já sabe, eu sou o professor Francisco, sou professor de História do curso A História Toda. Bom, a gente já trabalhou nas aulas anteriores, tá? O início das capitanias hereditárias, governo geral, né? A economia colonial. E agora, já que a gente já sabe o que é, como surgiu a economia colonial e como ela deu certo, agora a gente vai para um próximo capítulo, tá? Que não é aqui nesse território, é no outro lado do continente, mas que acaba trazendo consequências aqui para o nosso território da colônia, ou seja, o Brasil, né? E a aula de hoje é sobre um conteúdo que cai em tudo que for prova que você vai fazer. Ou seja, concursos militares, Enem e vestibulares. Na ESA cai bastante, SPSEX cai bastante, no Enem até cai, mas cai na parte que atinge o território da colônia, que é o assunto, a aula de hoje é o quê? A União Ibérica, de 1580 a 1640. Tá? O que foi a União Ibérica e o que interferiu nos resultados econômicos da colônia aqui? Bom, a gente sabe que aconteceu o quê? A união, vou tomar uma aguinha aqui, a união dos dois países, entre a Espanha e Portugal. Apenas um rei governa esses dois países, tá? No continente europeu. Portugal e Espanha. Então por isso que é a União Ibérica, tá bom? Bom, vamos lá ver como que aconteceu. Bom, para acontecer a União Ibérica, que o rei da Espanha ficasse com o trono português, para isso acontecer não poderia existir um rei, né? Mas como ficou o trono português sem rei? Foi uma consequência drástica, né? Foi uma consequência que não tinha como prever, entende? Não foi nem a Espanha que, eu quero Portugal sem um rei no trono para que o meu rei assumisse aquela liderança, aquela administração daquele reino e unisse os dois reinos, né? Não, foi a própria história de Portugal. O que acontece? Bom, em primeiro lugar, tá? O rei Dom Sebastião é um rei novo, que não tem filhos e nem tem a possibilidade de deixar herdeiros ao trono, né? Lembrando que no continente europeu, todos os reinos, existe uma grande aliança, né? Familiar, para que sempre existe a corrente sanguínea real. Tá? Por exemplo, o primo do rei tal vai casar com o rei de Portugal, ou o príncipe da Espanha, ou o rei, para ficar sempre uma família, assim, laços sanguíneos ali, laços familiares. Tá? Bom, então as tropas portuguesas acreditavam que não existia necessidade do rei fazer uma viagem e também participar de um confronto, de uma batalha na costa africana, né? Mas o rei, como era um rei novo, ele, não, tenho que ir. E o que acontece? Acontece o desaparecimento do rei Dom Sebastião, tá? Na viagem para a África. E aí o que acontece? A partir desse momento o rei nunca mais aparece. Não sabe se ele morreu, não se sabe. Ele não apareceu. E Portugal fica sem trono. Mas a Espanha não vai assumir já direto, né? O que acontece? Existia um primo do rei Dom Sebastião, tá? E esse primo é o Henrique também. Cuidado, não confunda com Filipe II, tá? É o Dom Henrique. O Dom Henrique é um senhor velho já e ele faz parte do clero, né? Ele tem, como é que eu vou dizer, dogmas da igreja, do catolicismo, né? Mas mesmo assim ele assume esse trono. Logo que esse primo de Dom Sebastião assume o trono, acontece o quê? Acontece um movimento, porque Portugal fica dividido, né? Porque eles não sabem se o rei morreu, o que aconteceu com o rei. Eles sabem que o rei não apareceu mais. Então tem que botar alguém no trono.
no lugar dele até o aparecimento desse rei. Então, aconteceu duas coisas. Um conflito entre a elite portuguesa e a nobreza portuguesa, né? Porque alguns queriam que o primo assumisse, outros não, porque aconteceu o surgimento de um movimento lá. Surge o movimento sebastianismo, né? Que é a crença que o Dom Sebastião iria voltar. E pelo contrário, ele acaba não voltando. E o que acontece nesse meio tempo? O primo de Dom Sebastião, Dom Henrique, vem a falecer. Ele falecendo, aí sim, não tem quem vai assumir o trono. E, galera, o que acontece? Na Espanha, tem um rei muito poderoso. A Espanha naquela época é a maior potência que tinha. Até estava na frente da Inglaterra, tá? E o que acontece? O rei mais poderoso da época, rei Filipe II, ele pede para assumir o cargo, ele luta pelo aquele cargo, né? Claro, não existe um conflito. E o que acontece? Ele assume o trono ao mesmo tempo da Espanha e de Portugal. Então aí acontece a União Ibérica. Acontecem vários conflitos internos em Portugal questionando, né, esse trono de Filipe II, mas ao mesmo tempo acontece uma divergência entre a nobreza. Por quê? Porque tanto a burguesia e a nobreza ficaram ao lado do príncipe Felipe, né? Do rei Felipe. Não, vamos, né? Foi favorável, até em questão comercial, questão de empréstimo, essas coisas, ficaram ao lado do Felipe. Outros não, mas mesmo assim o Felipe assume o trono. E ele vai ficar de 580 a 640. Mas assim, ó, o que acontece? Como é que ele assume? Ele assume esse trono. Isso aqui não cai muito na prova, tá? Mas assim, ó, ele assume através do juramento de toma. O que é o juramento de toma, né? Ele jura nessa posse do trono de Portugal, ele jura que não vai intervir no comércio das colônias dependentes de Portugal. Ou seja, a própria colônia brasileira, aqui o Brasil, né? Então, ele assumindo, acontece um grande problema. Por quê? Para aí, tá, galera? Vamos entender um pouco melhor. Ó, Portugal ficou sem os dois reis. Quem assume é o Filipe II para fazer a União Ibérica. Ele é o rei, ele é o principal rei do mundo naquela época. Entende? Ele é o rei mais poderoso que tem. Mas na verdade a Espanha sempre quis reconquistar aquele território de Portugal. Por quê? Quando aconteceu a unificação de Portugal, foi numa batalha diretamente com o território espanhol, ou seja, com a Espanha. Portugal consegue se libertar do monopólio, como é que eu vou dizer assim, de toda a autonomia política espanhola e se torna um país. Ou seja, a Espanha perde Portugal, né? E aí existe essa oportunidade aqui, com o desaparecimento de Dom Sebastião, existe essa oportunidade do rei Filipe reconquistar de novo, né, o território de Portugal. Então ele faz de tudo para conseguir o poder, ele consegue o poder. Bom, tudo legal aqui, né? O que acontece daí? Bom, o rei Filipe, quando ele assume o trono, ele promete o quê? Ele promete não interferir nos comércios dos territórios dependentes de Portugal. Mas, galera, agora a gente vai voltar para a colônia. O que acontece aqui na colônia? Quando ele assume o poder, ele faz o quê? Ele faz o juramento de toma, que é isso aí, não interferir, mas tem um probleminha aqui. A Espanha era a principal potência, né? Então diversos países baixos era livre, mas era dependente ainda da Espanha, inclusive os holandeses. O que acontece com isso? Como a Espanha tinha entrado em guerra com a Holanda, estava em conflito com a Holanda, o que o rei Filipe fez aqui? Ele fez o quê? As consequências quando ele assume o poder, o que ele faz? Ele interferiu na produção do açúcar, ele aumenta os impostos e a perseguição aos protestantes. Ou seja,
ele institui a religião católica como a principal religião. Então ele não autoriza qualquer outro tipo de religião. E isso vai dar um contraste, principalmente aqui na colônia, tá? Bom, e aí o que acontece? Os holandeses estão aqui. Então quando a Espanha assume o trono de Portugal, acontece a União Ibérica, os holandeses começam a se rebeliar para invadir os territórios da colônia. Ou seja, invadir os territórios espanhóis, entendeu? E com essas atitudes aqui do juramento de toga, o que ele faz? Ele proíbe qualquer tipo de comércio da colônia, do Brasil, com os holandeses. Dá problema. Ele aumenta os impostos, tá? Vai dar problema também. E ele faz a perseguição ao protestantismo. Ou seja, tudo aqui tudo próximo aos holandeses na colônia. Então, os holandeses fazem o quê? Eles começam a fazer as invasões holandesas do território da colônia. Mas, antes disso, com esses atos aqui, como é que eu vou te dizer? A burguesia de Amsterdã, a nobreza de Amsterdã, começa a investir todo o seu dinheiro nas guerras contra a Espanha. Todos os holandeses, onde fossem os conflitos que tivessem, principalmente aqui na colônia, eles começam a investir muito dinheiro nas guerras contra a Espanha. E aí o que acontece? Consequência disso, cai na prova o Tratado de Utrecht de 1851. O que é esse tratado aqui? Como Amsterdã investiu muito nesses conflitos, a Espanha enfraquece. E com a realização desse tratado, a Espanha é obrigada a declarar a Holanda um país independente. Ou seja, a Holanda se torna um país. Entendeu? A importância da União Ibérica para a colônia. O que acontece agora aqui? Quando a Holanda se torna um país, aumenta ainda mais as invasões holandesas. Primeiro vai na Bahia, em vários territórios aqui da colônia. Mas o principal, aonde acontece a principal invasão, aonde a Holanda, como é que eu vou dizer, aplica um governo holandês na colônia brasileira, é aonde? Em Pernambuco, tá? Então, a primeira administração holandesa no Brasil, ou seja, se torna um estado geral, é em Pernambuco. E quem é responsável, quem é enviado aqui para o Brasil para ser o novo governador de Pernambuco? Ou seja, Pernambuco não é mais de Portugal nem de Espanha, é da Holanda. Como é que ele faz? Maurício de Nassau, tá? Maurício de Nassau. Tá, mas aí vocês vão perguntar, tá, professor, mas aí chegou os holandeses aqui em Pernambuco e falaram assim, isso aqui, galera, quase 1630 já, tá? O que eles fizeram aqui? Eles chegaram aqui, tá, agora o governo de Pernambuco é holandês e não é mais português. Não, galera, o que Nassau fez, tá? O Nassau, ele utilizou dessas características, desse plano de governo do rei Filipe II, que é interferiu na produção de açúcar, aumento de impostos, perseguição ao protestantismo, ele fez tudo ao contrário. O que ele fez? Ele aumentou os empréstimos sem data de pagamento. Ele prestou dinheiro para os fazendeiros e a elite local de Pernambuco. Ou seja, Portugal estava ali, Espanha estava ali, não estava só sugando a grana. Quando vê chegam os holandeses aqui, um governador se institui governador aqui e fala, eu sou governador, os caras fazem o maior alvoroço. Aí quando começam a perceber o plano dos caras, eles já, opa, peraí, os caras são bons, agora nós somos holandeses, hein? Não, é mais ou menos isso, né? Aí o que o governo holandês fez aqui no território da colônia? Em Pernambuco, tá? Instituiu um governo provisório em Pernambuco, tá? O que ele fez? Ele fez os empréstimos sem data prevista de pagamento, ou seja, ele chegou nos fazendeiros, das elites locais e falou assim, ó, eu te empresto dinheiro, não te preocupa quando tu vai precisar pagar, só vou te avisar. Tranquilo até aí? Aí os caras, A segunda, a tolerância religiosa. Lembra que esse rei aqui, o rei Filipe II, quando assumiu os dois tronos,
Não, quando assumiu os dois tronos, não, né? Quando ele assumiu o trono de Portugal, ele já era rei. Opa, assumiu o trono de Portugal. Ele já era rei da Espanha, né? O que ele fez aqui? Quando ele assumiu, ele fez o quê? Aumento de impostos e perseguição ao protestantismo. Ou seja, todo mundo tem que ser católico. E aí Nassau chega aqui e fala o quê? Tolerância religiosa. E a colônia aqui tem bastante protestantismo, tem bastante catolicismo, tem um monte de religião. Mas, toma cuidado. A tolerância religiosa aqui é o catolicismo e o protestante, o calvinismo. Entende? As religiões dos escravos africanos, não. As religiões dos indígenas, não. A tolerância religiosa são para essas duas religiões. Tá? A prova vai te cobrar que a tolerância religiosa, todas as religiões. Não, não, não. É só o catolicismo e o protestantismo. Tá? Tranquilo até aí? Bom, e aí o que ele faz aqui? Ele faz a modernização de Recife. Ou seja, galera, olha o que o cara faz, Nassau, o governador holandês, numa colônia que, ó, tá quase 100 anos sendo povoada pelos portugueses, aí depois portugueses e espanhóis, já que acontece a União Ibérica, e aí ele chega modernizando a cidade de Recife. Existe um confronto entre Recife e Olinda. Por quê? Porque Olinda é considerada como vila. E Recife não. Recife é a cidade do quê? Dos comerciantes, dos mascates, que depois vem a revolta dos mascates. Recife é considerado como vila. Hoje, para nós, vila é um bairro nobre, ausência de Estado, né? É um bairro mais pobre. Na época, a vila era condomínio residencial dos mais caros. Por quê? Porque nas vilas, na época da colônia, era considerado onde existia a nobreza, a elite portuguesa. Por quê? Porque o governo, Portugal, instalava um governo geral ali, uma câmara municipal. Então o pessoal daquela vila ali poderia concorrer às eleições, a Senado, ao Ministério, né? E o pessoal dos outros bairros, que não era considerado vila, não. E Recife não era. Aí Nassau chega aqui, ó, faz a modernização de Recife. Cara, todo mundo aqui faz o quê? Somos holandeses, né? Os caras chegam aqui, pra vocês terem noção, eles chegam nos soldados portugueses que estão com soldo atrasado, marginalizados, né? Porque estão revoltosos, não tem o apoio do governo central geral deles, né? Nassau, não, tu pode ser meu soldado, tu vai ter soldo em dia, vai ter... Cara, os caras fizeram assim, ó, uma revolução, assim, muito boa aqui. Então, todo mundo começou, né? Mas cuidado, galera, não vai pensar que se nós fôssemos colonizados pelos holandeses, nós seríamos um país melhor. Não, 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 não. Eles só fizeram isso aqui para conseguir conquistar Pernambuco, tá? E também confrontar com a Espanha, né? Que o rei Filipe não conseguiu tirar eles. O que acontece aqui daí, galera? Em 1640, ó, fim da União Ibérica, tá? Sabe lá por quê, tá? Mas acabou a União Ibérica. Cada rei com seu trono, entenderam? E aí o que acontece? Fim da União Ibérica. Os portugueses querem voltar à parceria com os holandeses. Por quê? Quando tinha a União Ibérica, os espanhóis não tinham parceria, né? Então os holandeses estavam, como é que eu vou dizer, estavam trabalhando por conta deles mesmos e todas as riquezas seriam para eles. E esse território de Pernambuco, alguns territórios brasileiros, não eram mais de Portugal e nem de Espanha, era holandês. E aí o que acontece? Quando Portugal volta a se tornar um país, um reino, não sendo um reino unido, o que vai acontecer? Portugal vai querer fazer de novo a parceria com a Holanda. Só que daí quem não vai querer é a Holanda. Por quê? Porque a Holanda está anos e anos já. Então, tu imagina, a Holanda quando chega na colônia fazendo a parceria como é que eu vou dizer? A Holanda fica responsável pelo processo de refinaria, no último processo de refinaria, ou seja, quando transforma a cana em açúcar para vender, né? E aí ele tem uma porcentagem.
Passando uns tempos, o que acontece? Holanda tem 100% da produção do açúcar, entendeu? E aí quando veio em Portugal de novo querer fazer a parceria com a Holanda. E o que é com a Holanda? O que acontece? A Holanda volta a ter de novo aquela minoria de dinheiro que tinha, participação do lucro, mas não tem o 100%. E aí a Holanda percebe isso e não vai querer aceitar mais. E aí o que os portugueses fazem? Os portugueses percebem que vão ter que fazer uma revolta, não é uma revolta, né? Lutar para conquistar o seu território de novo. Mas aí, galera, tá todos os empresários, todos os senhores nobres, a elite, os fazendeiros, os principais fazendeiros, produtores de açúcar, estão ao lado de Maurício Nassau. Como é que Portugal vai conseguir conquistar eles de novo? Se Portugal não dava a mínima importância para eles, só queriam dinheiro, dinheiro, dinheiro. E eles tinham que se virar. Como é que Portugal vai fazer isso? Não tem como, né? Vai ter que fazer uma guerra com todo mundo. Mas aí o que acontece? Eu só vou deixar aqui para vocês tirar um print e já te falo o que vai acontecer, tá? Vamos ver como é que tá o quadro aí. Eu vou apagar a luz, eu não sei se a luz está atrapalhando para vocês, fazer um printzinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu só ver se ficou legal. Ó. Vou apagar a luz aqui para vocês. Acho que agora dá pra fazer o print, né? Isso. Acho que agora ficou legal, né? Agora ficou bacaninha, né? Tranquilo? Bom, vamos lá de novo. Só vou deixar aqui direitinho, né? Pra nós conseguir... Bom, galera, lembrando, voltando aqui, recapitulando, já tiraram o print aí, né? Fim da União Ibérica, mas a Holanda está bem satisfeita com tudo que ela consegue produzir em Pernambuco. Inclusive, as pessoas que habitam Pernambuco, quando começaram, estão muito mais satisfeitas do que era antes. E aí quando vem Portugal de novo, querer fazer a parceria com a Holanda, óbvio que não vai aceitar, né? Não, mas peraí, vocês não têm mais parte desse território aqui. Esse território não é mais de vocês, esse território agora é holandês. Aí escuta. Lembra aqueles empresários lá de Amsterdã, quando conseguiram realizar o Tratado de Utrecht aqui em 1851, que é a independência da Holanda? O que eles fizeram? Eles mandaram um WhatsApp pro Nassau aqui e falaram assim, ó, agora nós vamos ter que cobrar o nosso empréstimo em Nassau. Não, vai dar coisa ruim isso aí. Não, tem que cobrar agora, tem que cobrar, já passou o tempo, tem que cobrar. Não vamos cobrar. Tem que cobrar. Aí Nassau, tá, tem que cobrar, tem que cobrar. O que Nassau fez? Nassau pegou e foi embora pra Holanda, né? Colocou outra pessoa lá responsável, que a gente não sabe quem é. Nassau foi embora pra Holanda. Mas o que aconteceu? Os empréstimos que foram dados, né? E falaram, eu te empresto esse dinheiro pra te produzir o que tu quiser. Sem prazo de pagamento, nem sei quando a gente vai iniciar. Lembra desse empréstimo aqui? Eles começaram a cobrar com o dobro, 1.100% em cima, né? E aí o que acontece? Todo mundo se revolta. Todo mundo se revolta contra os holandeses. Aí os colonos portugueses aqui começam... os caras estão malucos, os caras estão cobrando um imposto 3 vezes mais que Portugal. Eu quero ser português de novo, né? Aí o que acontece? Portugal se prevalece desse enfraquecimento por causa da cobrança dos empréstimos e faz uma aliança. Uma aliança com a elite local, né, de Pernambuco ali, com os principais fazendeiros, com os ex-escravos e com os índios. E aí, galera, o que acontece? Isso aqui cai no vestibular. A Batalha de Guararapes. O que é a Batalha de Guararapes? Galera, é toda essa união. É os portugueses, né, elite local, os principais comerciantes, ex-escravos e indígenas, todos lutando contra os holandeses, para expulsarem eles e voltassem ao território da colônia. E o que acontece, galera? Consegue expulsar, volta a ser colônia de novo portuguesa. Entenderam a moral dessa aula? O que está sempre presente na nossa prova lá, tá? Principalmente no Enem, na ESA, tá? A ESA é mais essa parte aqui, ó, a Batalha dos Guararapes, né? Que é a insurreição pernambucana, tá? Que é isso aqui, ó.
insurreição pernambucana. Ou seja, é uma guerra de 9 anos, né, que os portugueses conseguem perceber a fraqueza dos holandeses, tá? Fazem alianças e conseguem expulsar os holandeses. E o que acontece com isso? Tá, para os portugueses é maravilhoso, mas para a colônia o que é? O que melhorou para a colônia? Não melhorou nada, tá? O que acontece? Para os holandeses, o que acontece? Para os holandeses também não acontece nada, porque os holandeses já têm toda a região das Antilhas. Eles produzem açúcar na região das Antilhas. Inclusive, eles produzem uma quantidade, como é que eu vou dizer, um açúcar com uma qualidade muito melhor que o açúcar produzido aqui na colônia. Né? Eles aprenderam as práticas de cultivar o açúcar, levaram para outros lugares. E o que acontece com Portugal no processo da expulsão dos holandeses? Portugal perde o monopólio da venda do açúcar por todo o continente, para o comércio das Índias, né? Para o continente europeu, para o comércio das Índias, perde o monopólio. O que é o monopólio? É só você pode vender esse produto. Então tu imagina, só Portugal poderia vender o açúcar até esse prezado momento aqui, entendeu? Até o fim da União Ibérica. Aí o que eles fazem? Eles expulsam os holandeses abrem concorrência com eles com um açúcar melhor. E aí, galera, o que mais dá grana começa a entrar em decadência. E o que isso vai mudar na colônia? Duas coisas, que é a próxima aula, tá? Primeira coisa, os senhores dos engenhos, os fazendeiros, produtores de açúcar, eles sempre, quando a colônia portuguesa, né, a Holanda aqui fez o que o Portugal não fez em 100 e poucos anos, né, em questão de 5 anos, tá? O que acontece? Portugal, estamos em crise, né, vocês têm que se virar. Aí o que os portugueses fazem? Eles vão contratar os mercenários que sempre estão na sua prova. Quem são esses mercenários? São os bandeirantes. Para quê? Para explorar o interior do Brasil, ou seja, mato adentro, né? E aí o que acontece? O ouro. Descobrem o ouro. Entenderam a realidade disso? Descobrem o ouro. Então vem o processo da mineração. Duas coisas, a descoberta do ouro e a outra, a interiorização do Brasil. A colônia só era ocupada no litoral. A partir desse momento da expulsão dos holandeses, logo depois já vai começar a exploração do ouro, que seja o quê? A ocupação no interior, mato adentro. Entenderam? Deixa eu ver se vocês conseguem tirar mais um print aí. Vocês estão entendendo a situação? Outra coisa também, tá? Por que era vantajoso, assim, para a Espanha, o Reino Unido, assim, por que era vantajoso? É muito importante isso aqui. Lembra, né, que a Espanha assume, o rei da Espanha, Filipe II, assume o trono de Portugal. Aí acontece o quê? A burguesia e a nobreza, elas começam a ficar do lado de Filipe II, outras não. As que favorecem a burguesia comercial são o quê? É o dinheiro. Então eles vão ficar no lado de Filipe II porque ele é o rei da Espanha. E qual é a colônia espanhola que tem aqui perto? Né? É a região platina. E o que tem na região platina que não tem na colônia brasileira? É materiais preciosos. Né? A gente só produzia açúcar aqui, a gente não tinha achado materiais preciosos. E Argentina, Uruguai, Paraguai, região do Prata, ali já diz região da Prata, onde encontravam pratas, materiais preciosos que davam muito mais dinheiro que o açúcar até então. E Portugal nunca tinha achado o ouro aqui. Por isso que os nobres, quando o rei Filipe assume o trono de Portugal, alguns nobres, algumas pessoas investidoras na época ficaram no lado de rei Filipe. Por quê? Porque eles poderiam investir na região da Prata também e ter um lucro maior. Outros não. Outros ficaram nesse movimento. O que surge o movimento sebastianismo, né? Volta Dom Sebastião e tal. Aí eles não tinham interesse. E aí tu vê por consequência, né? O que acontece? Com o final de tudo isso, a insurreição pernambucana, e o final dessa insurreição pernambucana é a Batalha de Guararapes, isso aqui cai na prova.
com a participação, que eu já falei, que os portugueses aproveitaram a fragilidade dos holandeses e fizeram aliança com a elite local, fazendeiros locais, ex-escravos, né, índios, e conseguiram expulsar os holandeses daqui. O que acontece? Justamente o Brasil vai achar o ouro, entende? Então, essa é a importância da União Ibérica, tanto para vocês entenderem como surgiu essa União Ibérica e quais as consequências que trouxe para o território da colônia, tá bom? Isso vocês vão encontrar na prova, tá? Então eu espero que essa aula tenha sido produtiva, né? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem ali, tá? Depois o professor vai deixar o WhatsApp ali para vocês entrar em contato com o professor, qualquer surgimento de dúvida. E mais lá na frente eu vou começar a postar questões, tá? Pra gente praticar, tá bom? Ficou tranquilo até aí? Querem tirar mais um printzinho aqui? Vou apagar a luz aqui para vocês conseguirem tirar o print, tá? Ó. Vamos lá, pertinho. Agora acho que foi legal. Tira o print aí. Show de bola. Ficou tranquilo, pessoal, a aula, né? Ficou bem claro, assim. Deu pra pegar a manha agora, né? Então é isso. Essa é a importância da União Ibérica. Por isso que a gente encontra sempre, tá? Então um abração. Tudo de bom. Espero do fundo do coração que tenha sido produtiva essa aula pra vocês. Tchau.